Você já deve ter ouvido aquela historinha de que Galileu soltou uma pedra lá de cima da Torre de Pisa. É mais ou menos assim não, mas quer entender mais sobre esse assunto? Fica aqui agora para estudar queda livre com Suquita. E é isso aí. A gente já sabe o que é uma queda livre, o movimento descrito por um corpo caindo sob a ação do corpo gravitacional, só que agora a gente vai começar a colocar conta nisso. Então bora lá. Queda livre nada mais vai ser do que o movimento de um corpinho sob a ação de um campo gravitacional. Beleza? Então aqui na Terra, o nosso corpo está caindo sob a ação de uma aceleração da gravidade que vale g. Aqui pra gente o g é mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, à medida que ele cai, a cada segundo que passa, sua velocidade aumenta em 10 metros por segundo. E veja só, quando a gente fala de queda livre, a gente considera, geralmente, a velocidade inicial do movimento como zero. Ou seja, ele parte do repouso. O corpo é abandonado. Tranquilo? Ok, mas já entendi mais ou menos os primeiros parâmetros que a gente tem que analisar. Só que quais as equações que eu vou usar? Eu já vi que tem aceleração. Se tem aceleração, esse é um movimento do tipo MUV, um movimento uniformemente variado. Então, bora chegar aqui agora com calma e começar a aplicar essas equações para analisar a matemática que envolve o MUV da queda livre. Então, bora lá, ó. Eu tenho aqui um corpinho caindo, digamos que ele caiu uma certa altura h. Beleza? H da nossa altura. E a gente já viu que a gente considera a nossa velocidade inicial sendo zero, ou seja, ele parte do repouso. Ok, eu posso analisar esse movimento em certos instantes. Por exemplo, decorrido 1 segundo, decorrido 2 segundos. Qual foi o deslocamento dele? Em que altura ele vai estar? Enfim, a gente pode usar, como estamos aqui tratando de um MUV, podemos usar as equações do movimento uniformemente variado. Porque a gente sabe que a aceleração aqui é o g. Já vou dar um spoiler aqui, que é uma convenção que a gente adota. É bom a gente adotar sempre o referencial, nesse caso da queda livre, para baixo. Lembre que o referencial, quem escolhe é você. Quem manda na questão é você. Então, bora lá. Escolhi o meu referencial para baixo. Então, todo mundo que estiver para baixo, apontando para baixo, vai ser positivo, né? Então, veja só. S igual a S0 mais V0T mais até o quadrado sobre 2. Nossa equação lá do sorvetão. Nosso S0, a gente coloca como se fosse o zero. Então, ó, como se fosse zero. O S, a gente bota que é o quanto ele percorreu a partir daqui, né? Então, daqui para cá, digamos que vai ser o nosso S, vai crescer a nossa escala aqui da posição. O V0 é zero. Então, V0 vezes T fica zero. E nossa aceleração vai ser o próprio G. Por quê? Porque o G está apontando na mesma direção do referencial. Então, S igual a quem? G T2 sobre 2. Não é isso? Então, ele partiu daqui. Depois de 1 segundo de queda, quando a gente substitui o T igual a 1 segundo, a gente sabe o quanto ele caiu. Enfim, eu sei que quando ele cai isso tudo, ele percorreu uma distância h. Então, para uma distância h, eu tenho g, o tempo ao quadrado sobre 2. E esse tempo ao quadrado sobre 2, que ele percorre o h, é o próprio tempo de queda. Esse Qzinho aqui é um índice. Então, eu consigo achar essa relação que pode adiantar muito nossa vida nas questões. Beleza, mas calma, a gente precisa fazer umas certas análises, não quero que você saia aqui decorando fórmula. Bora voltar nessa equaçãozinha que a gente derivou da fórmula geral do sorvetão e vamos falar mais um pouco sobre ela. Veja só, foi o que eu te falei, que o h, a altura de queda, era o g, t ao quadrado sobre 2. Esse t é o tempo de queda, não é isso? Vou botar aqui um Qzinho. Ah, precisa? Não precisa não, mas só estou te avisando aqui. Então, se o h é gt2 sobre 2, se eu isolar esse t, vai ficar quem? Ó, o 2 passa para lá, fica 2h, dividido por g.
Então, ficaria t ao quadrado igual a 2h sobre g. Só que para eu ter o tempo de queda aqui, eu sei que o tempo de queda, então, vai ser a raiz de 2h sobre g. Então, foi o que a gente fez aqui, só isolou o tempo de queda. Por que eu fiz isso? Estou complicando? Não quero que você decore isso aqui, não. Eu quero te mostrar um negócio. O tempo de queda depende da massa do corpo. Como é que depende? Não pode dizer sim. Como é que depende da massa do corpo e a gente não tem a massa representada aqui na nossa equação? A equação está clara, está dizendo aqui, ó, o tempo de queda depende de quem? Da altura e da aceleração da gravidade. Quanto maior a altura, maior o tempo de queda. Isso daqui é tranquilo da gente imaginar. E quanto maior a aceleração da gravidade, menor o tempo de queda. Isso faz sentido, porque quanto mais o planeta te puxa, quanto maior essa aceleração da gravidade, mais rápido você é puxado para o centro da Terra, no caso. Então, mais rápido você é puxado para a superfície, então, menor é o tempo de queda. Então, veja só, a pergunta é simples. O tempo de queda depende da massa do corpo? Não. É aí que pergunta, o que é que cai primeiro? Um elefante ou uma pena? O que é que cai primeiro, uma bola de ferro ou um avião de papel? Geralmente, a gente tende a imaginar a nossa situação real aqui, em que a gente está considerando a resistência do ar. A gente está considerando a existência da atmosfera. Então, nessas questões aqui, nos vestibulares, a gente despreza essa resistência do ar. Então, eu estou trabalhando aqui como se não tivesse ar. Como se eu estivesse aqui sufocado, como se eu estivesse na Lua, em que não há uma existência de atmosfera. Beleza? Então, não tem ar atrapalhando. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Se eu soltar uma pena, se eu soltar uma bola de 1 kg de ferro, no vácuo, os dois caem ao mesmo tempo. Os dois chegam no Sol ao mesmo tempo, se forem lançados, obviamente, no mesmo planeta e de uma altura igual. Ok, mas eu fui fazer uma prova lá e ninguém tinha me dado tempo e estava falando sobre queda livre. E agora? E agora aqui, se a queda livre é um MUV e a gente já viu que no MUV existe uma situaçãozinha lá que a gente não tem o tempo, a gente vai apelar para quem? Torricelli. A gente vai em cima do Torricelli. Vai na equação dele. Isso pode chegar aqui na queda livre. Vem ver. Se eu não tiver o tempo, se eu não estiver trabalhando com o tempo na minha queda livre, ó, vou lançar, abandonar um corpinho daqui, ó, soltei ele aqui da minha mão, e aí ele começa a acelerar lá para baixo, beleza? Pronto, se eu não estiver trabalhando com o tempo, o que é que a gente vai fazer? Eu posso relacionar o deslocamento dele, ou seja, a altura percorrida por ele. A gente sabe que essa velocidade inicial é zero. E sabe que o quê? O nosso G aqui, né? É a aceleração da gravidade. Bora botar o referencial para onde? Bota para baixo, rapaz. Queda livre. Referencial. Esse referencial é só uma linhazinha imaginária que a gente bota para dizer, ó, quem tiver aqui para baixo é positivo. Quem manda é você. Então, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Não é isso? O V0 é zero, vai embora. O V ao quadrado fica aqui, igual a 2. O A é o próprio G, né? E o delta S é o H. Então, veja. Raiz de 2GH quer dizer o quê? Quer dizer a velocidade com que esse carinha chegou ao solo. É aí que chega uma das maiores e uma das mais recorrentes dúvidas que a gente recebe aqui. Por quê? Porque veja como é a imaginação, viu? Quando você está analisando uma queda livre, você pensa o quê? Foi largado lá do repouso, ele cai, só que você está analisando ele chegando até o chão. E aí você pensa, a velocidade que ele chega lá embaixo é zero. Porque ele vai chegar, vai bater no chão e vai parar. Então é zero. Só que não pode. Por quê? Porque o movimento que a gente estuda é de quando ele começa até quase ele chegar no chão. Porque veja que se ele bate no chão e para, meio que ali já teve agentes externos àquele movimento agindo ali, então roubando energia do sistema, interferindo naquele sistema, então o movimento já muda, já é outro. Então, cuidado, vem ver aqui um negócio. A gente considera a velocidade inicial igual a zero aqui, V0 igual a zero. Mas a velocidade final é zero? Não.
A gente considera a velocidade final essa velocidadezinha com que o corpo chega, mas ele não vai bater, não. Olha, eu vou dar um zoom aqui, beleza? E vou desenhar essa bolinha aqui bem maior. Então, ó, é como se essa bolinha, é um zoom aqui, ó, estivesse quase chegando, topando no solo. E ele não topou ainda, aqui tem um fiozinho de cabelo. Nessa hora ele ainda não tem uma certa velocidade? É essa velocidade aqui que a gente diz, a velocidade que ele chega no solo é essa. A velocidade que ele chegou aqui embaixo é essa. Não é que ele bateu no chão e parou. É essa a velocidade final que a gente enxerga, beleza? É como se aqui tivesse o solo e de repente acontecesse uma mágica e esse solo desaparecesse, ele passaria por aqui pelo solo com essa velocidade, beleza? Então a gente considera até aqui o limitezinho antes dele se bater. E é isso. Viu que a análise que a gente fez aqui do MUV da queda livre é simplesmente uma análise de um MUV, de movimento uniformemente variado. Então, ó, já lembre que eu deixei aqui embaixo um PDF, tá aqui o link. Vá lá nesse link, baixe o PDF. Deixei um resumozinho dessas equações, dessas observações e uma questãozinha para você treinar. Ah, mas como é que eu vou fazer questão se você nem me mostrou ainda? Bora fazer uma aqui agora. E depois você vai lá e baixa aquele PDF, beleza? Ó, uma pedra abandonada na Lua, de um ponto situado a 80 metros de altura, demora 10 segundos para atingir a superfície desse satélite. Determine o módulo do vetor campo gravitacional, ou seja, o módulo de G, nas proximidades da superfície lunar. Então, beleza, ó. Eu sei que aqui está a minha Lua. Eu sei que o meu corpinho foi abandonado de uma certa altura H igual a 80 metros, não foi isso? E ele disse que o tempo de queda foi o quê? 10 segundos. Ele quer G. Foi que a gente viu aqui. Que aquele H é o G T2 sobre 2. Esse T é o tempo de queda. Substitua aí. Bora. H 80 igual a G. O tempo de queda é 10, então é 10 ao quadrado dividido por 2. Esse 2 vai para lá, multiplica pelo 80, fica 160. G vezes 100. Então, esse G vai dar quanto? 1,6 metro por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Acabou, achamos. Agora, se liga aqui nessa letra B. O intervalo de tempo que uma pedra com o dobro da massa da primeira demoraria para cair da mesma altura. Você não pode errar essa, né? A gente comentou, que foi que a gente viu. Ó, na Lua não tem atmosfera. Na Lua não tem ar. Não tem nada para se opor ao movimento, para ter resistência do ar. Se eu estou lá no vácuo, foi que a gente viu sobre a equação do tempo de queda para uma mesma altura, para um mesmo campo gravitacional. Não importa se eu estou com um caminhão, não importa se eu estou com um carrinho aqui. Os dois vão cair ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, se forem jogados de uma mesma altura, se forem abandonados de uma mesma altura. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, viu? E ó, não esquece também daquele link lá que eu comentei, viu? Vai aqui na descrição, tem um link do PDF para te ajudar aí a dar uma estudada nesse assunto. E ó, não deixa de pegar esse vídeo e jogar lá no grupo da sala, jogar lá pro seu amigo, tem prova chegando, tem vestibular chegando, então não deixa de compartilhar não, viu? Valeu!